Os navios petroleiros foram, são e ainda serão muito importantes para o desenvolvimento da humanidade. Todos os anos, milhares desses cargueiros se movem diariamente transportando petróleo e seus derivados aos mais diversos lugares do planeta. Com uma história incrivelmente fascinante e cheia de imprevistos, o Knock Nevis se perpetuou nos mares ao trazer consigo o posto de maior navio já construído. Oi pessoal, tudo certo? O Pelos Sete Mares é um canal que navega pelos principais temas relacionados ao mundo marítimo. Aqui você conhece a história, os acontecimentos e os principais fatos envolvendo navios cargueiros, transatlânticos e os demais tipos de embarcações. Caso goste do vídeo, assine o canal e toque o sino para receber todas as nossas notificações. Embarque nessa e fique por dentro de tudo o que acontece pelos Sete Mares. A década de 70 foi o auge da construção dos grandes navios transportadores de petróleo. Os superpetroleiros, como eram conhecidos, atuavam ao redor do planeta no intuito de atender à crescente demanda pelo transporte marítimo de petróleo. Naquela época, cerca de metade de todo o óleo que era transportado via mar era produzido no Oriente Médio e tinha como principais destinos a América do Norte, o Japão e a Europa. Ao contrário do que muitos pensam, o número de petroleiros não cresceu por acaso. O desenvolvimento das regiões compradoras e a consequente criação de programas nacionais para fomentar a industrialização e o emprego foram os principais responsáveis por aumentar a quantidade desses navios. Outro fator que também ajudou a elevar esses números foi a conhecida Guerra dos 6 Dias, travada entre Israel e os países árabes vizinhos. Isso porque, em decorrência do conflito, o Canal de Suez permaneceu fechado por 8 anos. Isso aumentava drasticamente a distância entre produtor e consumidor, já que era necessário fazer o percurso contornando o Cabo da Boa Esperança. Nesse caso, devido à mudança de rota, eram necessários navios que fossem capazes de transportar de uma só vez a maior quantidade possível de óleo. É fácil entender, portanto, porque vários petroleiros da época possuíam mais de 400 metros de comprimento, sendo capazes de transportar mais de 500 mil toneladas de petróleo bruto. Navios como os gêmeos Bachelus e Bellamia, por exemplo, construídos em 76, possuíam 414 metros e transportavam aproximadamente 550 mil toneladas de óleo. É exatamente esse o contexto em que foi construído e onde entra em cena o Knock Nevis, o maior navio da história. Então, vamos a ele. A história do Knock Nevis começa em 1974, no Japão, mais precisamente na cidade de Yokosuka, onde se encontra um dos estaleiros da Sumitomo Heavy Industries. Naquele ano, um magnata grego da navegação solicitou que a empresa construísse um navio transportador de petróleo com elevada capacidade de carga. Assim, após muitas conversas e várias reuniões, ficou decidido que a embarcação seria do tipo ULCC, que é a sigla em inglês para transportador de petróleo ultra grande. Nessa categoria estão os navios com capacidade de transporte acima de 320 mil toneladas, a exemplo do New Harmony e também do Overseas Laura Lynn, que pode transportar mais de 441 mil. O novo petroleiro foi então pensado e projetado para deslocar algo em torno de 418 mil toneladas. Vale ressaltar que, por ainda não ter um nome definido, permaneceu sendo chamado pelo seu número de casco, que era 1016. Sua construção foi iniciada já em 74, e após 5 anos, o navio foi finalizado e lançado para a realização das provas de mar. Foi nesse momento que algo inesperado aconteceu. Durante a realização dos testes, foi percebido que o 1016 apresentava graves problemas de vibração na popa, principalmente quando se movia a ré. Desse modo, descontente com o resultado, o armador grego, que pouco antes da entrega havia decretado falência, se negou a receber o navio. Depois de uma longa arbitragem, os construtores decidiram então que o 1016 seria novamente colocado à venda, agora sob o nome Opama. Pouco tempo depois, a empresa de nome Orient Overseas resolveu comprar a embarcação e imediatamente solicitou que fossem feitas 2 alterações. A primeira era que o navio trocasse de nome, em vez de Opama, que passasse a ser chamado de Seawise Giant,
uma alusão a C.Y. Tung, o magnata chinês fundador da empresa. A segunda e impressionante mudança era referente ao aumento do comprimento da embarcação. Nesse caso, a ordem era elevar ainda mais a capacidade de carga do navio para algo até então nunca visto. Pelos objetivos da empresa, o Seawise Giant deveria se tornar, a qualquer custo, o maior navio do mundo, posto que naquele momento era ocupado pelos navios da classe Bacillus. Assim, para atender ao pedido de aumentar o comprimento e elevar as capacidades do navio, o estaleiro decidiu por realizar a chamada jumborização. O processo de jumborização nada mais é do que partir o casco do navio por meio de um corte vertical e transverso e, em seguida, adicionar novos conjuntos de porões que serão posteriormente fundidos ao casco original. No caso do Seawise Giant, todo esse processo de crescimento e adaptação das estruturas durou cerca de 2 anos. Isso resultou num aumento de 80 metros em seu comprimento e uma adição de mais de 146 mil toneladas em sua capacidade de carga. Ao término dos trabalhos, surgiu nada menos do que o maior entre todos. O Seawise Giant tinha aproximadamente 458 metros de comprimento, 69 de boca, e era capaz de transportar cerca de 564 mil toneladas de petróleo. Tinha quase o dobro do tamanho do Titanic, e era maior do que o Empire State e do que as Torres Petronas na Malásia. O peso total do navio, quando carregado, girava em torno de 657 mil toneladas. Nessas condições, tinha um calado máximo aproximado de 24 metros, que era equivalente a manter embaixo d'água um prédio de 8 andares. É exatamente todo esse volume submerso que não permitia, por exemplo, que o navio adentrasse em canais como o de Suez e o Canal da Mancha. O deslocamento dessa enorme quantidade de carga era feito através de 2 turbinas a vapor Mitsubishi V2M8, que tinham uma potência combinada de 50 mil cavalos. Sua hélice tinha 9 metros de diâmetro e, juntamente com o leme, pesavam algo em torno de 300 toneladas. Esse era o conjunto responsável por impulsionar a 30 km por hora os 4 milhões e 100 mil barris de petróleo que o navio era capaz de transportar nos seus 46 tanques. Uma curiosidade é que, quando totalmente carregado e partindo de sua velocidade máxima, o Seawise Giant percorria cerca de 9 km até parar completamente. A partir do seu lançamento, em 1981, o maior navio do mundo iniciou o transporte de petróleo entre o Oriente Médio e os Estados Unidos, utilizando uma tripulação relativamente pequena, de apenas 40 pessoas. Após 7 anos navegando e desempenhando bem o seu papel de transportar enormes quantidades de óleo, chegamos ao trágico ano de 1988. Tudo ia bem até o dia 14 de maio, quando, durante a guerra Irã-Iraque, os iraquianos atacaram uma plataforma de petróleo iraniana no Estreito de Hormuz, na tentativa de destruir um oleoduto. Além da plataforma, os mísseis atingiram outros 5 petroleiros que estavam ancorados nas proximidades. O Seawise Giant, que no momento transferia petróleo para o navio espanhol Barcelona, também foi atingido, sofrendo sérios danos que o fizeram naufragar nas águas rasas da ilha de Karg. Não há números exatos, mas estima-se que 14 tripulantes do navio morreram no ataque. Já a embarcação foi declarada como perda total pelos proprietários. Em 1989, após o fim da guerra, o conglomerado norueguês Norman International resolveu comprar os destroços e levá-los até Singapura, onde o navio seria reparado. A embarcação estava profundamente danificada. O deck apresentava sérias avarias tanto no sistema de dutos quanto nas outras ferragens. Era possível observar um grande buraco no casco, provavelmente causado por um dos mísseis que foram lançados. Em outubro de 91, após 2 anos de muito trabalho e a substituição de 3.700 toneladas de aço, o navio entrou novamente em operação. Agora, totalmente recuperado, seu renascimento exigiu que os proprietários fizessem uma nova mudança de nome, passando então a ser chamado de Happy Giant, ou Gigante Feliz. No entanto, o novo nome não duraria muito tempo. Naquele mesmo ano, após desembolsar cerca de 39 milhões de dólares, o magnata norueguês Jørgen Jar decidiu comprá-lo
e mudar seu nome para Jar Viking. O petroleiro navegou por 13 anos, até o ano de 2004, quando foi comprado pela First Ocean Tankers. Após a compra, a empresa o renomeou para Knock Nevis, seu nome mais conhecido, e o transformou numa unidade flutuante de armazenamento e descarga. Vale ressaltar que o Knock Nevis era uma embarcação de casco simples, feito com uma chapa de 3,5 cm de espessura. Navios de casco simples possuem apenas uma camada de aço entre o oceano e o óleo que é transportado. Esse tipo de embarcação traz maiores riscos ao meio ambiente, pois, em caso de colisão, ele se torna bem mais suscetível ao derramamento de óleo quando se comparado aos navios de casco duplo, que têm duas paredes de aço separadas entre si. Em 1992, após o acidente com o petroleiro Exxon Valdez, a Marpol 7378 introduziu vários limites e regras a serem cumpridas no que diz respeito ao descarte de resíduos em ambiente marinho. Entre os pontos estava o prazo máximo para a conversão ou desativação dos navios de casco simples, a exemplo do Knock Nevis, que por sua idade e sua grandiosidade, certamente não teria seu casco convertido para casco duplo. Como dito anteriormente, o Knock Nevis passou a ser utilizado como unidade de armazenamento e transbordo de óleo, permanecendo ancorado no campo de Al-Shain, na costa do Catar. Atuou por 5 anos como unidade de armazenamento, e não atendendo mais aos interesses dos proprietários, foi vendido à empresa Amber Development Corporation, que o renomeou para MV Mont. Essa mudança de nome ocorreu apenas para que fosse feita sua última viagem até Alang, na Índia. Na Baía de Alang, o navio foi totalmente desmontado e o metal reaproveitado. O que restou do Knock Nevis foi uma de suas âncoras com 7 metros de comprimento, pesando 36 toneladas e que se encontra no Museu Marítimo de Hong Kong. Essa basicamente é a história do Knock Nevis, um petroleiro grandioso que foi ícone entre os grandes cargueiros. Essa foi simplesmente a história do maior navio da história. Um forte abraço e até a próxima.